E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. É isso aí, primeiro lugar do grupo, segundo lugar na classificação geral, estamos classificadinho aí. Eu sei que o torcedor gremista anda nervoso, eu inclusive ando preocupado, né? Mas, minha gente, a gente tira certas constatações desse jogo. E primeiro, o jogo do Grêmio de ontem contra o Defensor foi o mesmo retrato do que vem se apresentando aí o Grêmio com seus times reserva, mistos, com essa falta de titulares. Né? Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, nisso a gente tira o seguinte, de jogadores reservas que com potencial, como Michael Suell, Alisson, Tony Anderson, vamos ver, Brocador que não consegue estrear, tá bichado, André, Jael, jogadores que se revezam ali, a gente não sabe direito quem vai ser titular. De todos esses aí que eu citei aqui, e talvez tenha mais algum, o tal do Tassiano, jogadores já confirmados como Michel, essas coisas que no momento são reserva, esses incontestáveis. A gente sabe o futebol que tem características de jogo, né? De todos esses, Michael Suell ontem deu pra ele, fim de papo, Zé Finito, tchau e benção, fecha a conta, passa a régua, vaza louco, sacou? Seu meu adeus que te assegura, bye bye. Michael Suell não dá, ele seria um bom entregador de gás. Ele, inclusive, já vem dizendo aqui, ele corre, parece estar com um bujão de gás nas costas, parece que ele está carregando um bujão de gás, não dá, o negão ontem, ele já tinha estourado a cota dele no último jogo, o Renato, e a gente já viu isso no Renato várias vezes, coerência, ganhar o grupo, dar chance aos jogadores, o negão Michael Suell, era o jogo para ele fazer alguma coisa, porque aí meio do ano, tchau e benção, vai embora. Tony Anderson, que é um jogador que a gente até no início ele levou mais fé do que Alisson, né? Eu ainda dou um desconto, porque jogando de costa para zagueiro, ele não vai fluir o futebol dele, né? Então é mais ou menos por aí, não podemos nos desesperar. O time do Grêmio que goleia, que toca, que todo mundo fala, não tem jogado. O que nos deixa triste é que nós queríamos um grupo onde, com 2, 3, 4 desfalques, o time jogasse. Não está acontecendo. O Renato está tentando, né? Renato foi teimoso no último jogo ao mexer. Já nesse ele foi como sempre fez. 15, 20 minutos, deu, negão, não dá pra ti. E começou a fazer as mudanças. Então vamos falar do jogo. O jogo foi o mesmo retrato do que o Grêmio vem apresentando aí em vários jogos com esse time. O mesmo toque de bola, os times vêm recuado, vêm fechado, e eu não vou botar a culpa em retranca. Eu nunca vi num treino onde defesa contra-ataque de empate ou a defesa ganha, né? O Grêmio tem problemas de infiltração quando joga assim. O Grêmio tem problemas, não é agudo. O Grêmio, ainda mais aí sem o centroavante. E o mais incrível, o Grêmio ontem de novo enchiqueirou o time do Defensor desde o primeiro tempo. E não consegue infiltrar, não chuta em gol, uma barreira, né? Muito por quê? Porque Luan, teoricamente, é o jogador da infiltração do drible, ele dribla para o lado, ele tem que conduzir bola, ele está no meio. O lado direito, tá o rapaz do Liquigás lá. Não vai dar certo. O lado esquerdo, aliás. No lado direito, né, que tem uma grande arma do Grêmio, que é a triangulação Ramiro e Léo Moura, também não funciona sozinho. Tem que ter o resto do time para abrir opções, abrir jogada, e numa dessa triangulação, uma jogada aguda com alguém, mas não tem esse alguém, pois Michael Suell não faz isso aí. Michael Suell não consegue ser agudo nem para trás. Então ontem o Grêmio de novo teve posse de bola, enchiqueirou o adversário, tocou pra lá, tocou pra cá, mas não infiltra. O melhor jogador do Grêmio ontem são dois. Primeiro aquele da Rádia lá, Walter Kahneman, 100 jogos pelo Grêmio, né? Que jogador, com plena noção, é um jogador que tu olhar pra ele, tu fica envergonhado de fazer corpo mole. Um cara que tá por dentro, inclusive, da tabela de campeonato.
vendo que o Grêmio precisava ganhar, fez de tudo. Foi centroavante, foi lateral, foi meia e foi zagueiro. Então o problema do Grêmio não está até no esquema tático, está na falta de jogadores e jogadores que entram que não dão resposta. Nós não tínhamos uma jogada aguda. Outra coisa que acontece muito com o time do Grêmio. O Grêmio, quando está completo ou tem um centroavante, onde que não era o caso, o Grêmio muito pouco cruza a bola para a área. Aí quando está com o falso 9, cruzam 70 mil bolas para a área. Léo Moura sabe cruzar. Não se enganem com o Marcelo Oliveira, que ontem cruzou bem as bolas para a área, porque não teve trabalho defensivo. Porque no momento que ele tiver que defender, vocês vão ver o furo que é, e vocês sabem, o Marcelo Oliveira. Então muito se passa por isso. O Grêmio, os jogadores não têm dado resposta. Michael, muito bom jogador, jogando o fino da bola, mas tá lá atrás. Tentou chegar à frente algumas vezes, mas existe um paredão lá na frente. E paredão, se perfura um paredão daqueles ali com drible, infiltração, né? Jogadas rápidas, jogadas de linha de fundo, muitas vezes jogadas de linha de fundo que volta realmente para o meio, como a gente às vezes cansa de ver o Cortez, cruza louco e ele toca para trás, porque aí ele chama a marcação. Quando ele toca a bola para trás, tem um buraco na frente, e aí tu toca para quem tá lá na frente, que aí no caso seria o Tony Anderson de costa para um zagueiro. Não vai passar. Não vai passar. Jogadores como o Cícero, um jogador que começa a se mostrar útil ao Grêmio na sua posição, mas ainda assim aquém, né? O Cícero conduz muito bem a bola para tapar um furo num jogo onde o Grêmio tenha 1, 2 titulares faltando, mas se mostra ineficiente o banco do Grêmio quando falta vários jogadores, né? E muita lesão. Então o que eu quero dizer é o seguinte, torcedor: o Grêmio de novo fez o mesmo espelho do jogo passado. Não tem infiltração. Certos jogadores nos locais de rapidez e força não correspondem, como o Michael Suel. O lado direito do Grêmio não tem rapidez e força. É Ramiro e Léo Moura. Mas se o lado de lá tá bom, o lado esquerdo tá bom, o meio articula, ali saem grandes jogadas de triangulações, articulações, né? Mas se o time do Grêmio tá na situação que estava ontem, né, o Léo Moura acaba sendo um velhinho e o Ramiro um esforçado. Então, assim, o que se prova do jogo de ontem é que precisamos que o time titular jogue. Precisamos que o time titular jogue. Precisamos... agradeço aí ao presidente do Grêmio, que não é otário, que tem uma boa gestão. Por exemplo, Michael Suel é um cara que não é nem até o fim do ano, é meio do ano, não deu resposta, tchau. Precisamos de contratações, eu acho, ainda esse ano, né? E recuperar os jogadores, bendita parada da Copa, aí para quando nós voltarmos forte, né? Mas aí o que acontece? Brilha a individualidade de Luan, muitas vezes criticado, chamado de fominha, mas é ele que conduz a bola. Não pense que o Luan não sabe driblar para frente, sabe? Mas ele tá no meio, ele precisa abrir jogada. E quando ele tenta ir para frente, chama ele de fominha, pois ele está sozinho. Então, com chute de Luan, de fora da área, abrimos o placar, matamos o jogo e estamos classificados. Agora é isso aí, esperar. E indo no Brasileiro aí do jeito que dá, e esperar essa parada da Copa e voltar com tudo. Atenção, Brasil! Depois da Copa conversamos com qualquer timeco aí que tem na área. Dale, Grêmio!